Hoje eu quero passar para vocês uma tela chamada O Jardim das Delícias Terrenas. Ela foi pintada por Hieronymus Bosch há muitos e muitos séculos atrás e retrata algumas passagens bíblicas. Ela é intimamente ligada com a Bíblia porque ela retrata o Jardim do Éden de um lado, o ser humano ao centro, usufruindo de todo o livre-arbítrio que lhe foi concedido, e no final, ao outro lado, você vê o destino final desses seres humanos que decidiram usar todo esse livre-arbítrio que lhe foi concedido, como eu falei anteriormente, para usar, entre aspas, de uma forma errada. Porque, afinal de contas, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. É exatamente isso que eu quero falar no vídeo de hoje e como isso está intimamente ligado com o empreendedorismo e com a liderança que você precisa exercer no seu dia a dia. Mas antes, é claro, eu preciso lembrar você de deixar o seu like, um comentário e se inscrever no canal. Aqui a gente traz de segunda, quarta e sexta um ensinamento diferente e eu acho justo a gente ter essa política do ganha-ganha. Ganha você com um conteúdo informativo e ganha eu com o seu engajamento aqui no canal. Considere, por favor, se inscrever e deixar seu like. Então vamos lá. Hieronymus Bosch, ele foi o autor dessa pintura magnífica, diga-se de passagem, e na realidade essa pintura ela descreve muito mais. Quando você começa a analisar, essa pintura ela descreve muito mais do que simplesmente uma mera pintura sobre algum trecho da Bíblia ou sobre algum tipo de reflexão que você possa pensar aí meio por cima. Ela é um retrato muito fidedigno do que é a vida do ser humano. Então, na sua vida, do momento que você é concebido ao momento da sua morte, você tem a livre escolha para tudo que você quiser na sua vida. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Mesmo que na nossa convenção coletiva terrena não seja tão agradável, mas ninguém te proíbe de ter e fazer certas atitudes boas ou más. Mas no final das contas, é claro, como todos nós sabemos, a gente vai ter que arcar com tudo isso que a gente fez. As nossas escolhas, as nossas indecisões ou as nossas decisões vão ter que ser pagas um dia. Ou a gente vai colher um fruto saboroso, ou a gente vai colher um fruto amargo, um fruto que não é tão apetitoso assim. E quantas pessoas escolhem essa segunda opção, sabendo das consequências ou não sabendo das consequências. Tem muitas pessoas que preferem escolher o caminho mais tortuoso, o caminho mais difícil, o caminho que gera menos conflitos internos, mas que muitas das vezes é o caminho pior, porque é um caminho que a princípio te parece um caminho seguro, te parece um caminho reto e sem intempéries, mas ele se mostra no final das contas o caminho mais tortuoso e o caminho mais difícil de se trilhar. Na verdade, quando você se entrega aos pecados, como dito aí na obra, como a gente pode visualizar na obra, quando você se entrega aos pecados capitais, você fica à mercê dessas situações. O caminho que parece mais brando, um caminho de prazer a curto prazo, pode no final das contas ser um caminho que você vai pagar para o resto da sua vida. Então vamos fazer um exercício mental aqui. Logo quando você se tornou um líder, se tornou um empresário, um gerente, um gestor, seja lá quem você seja, mas que esteja num cargo de liderança, provavelmente você entrou nesse cargo cheio das boas intenções, cheio da benevolência, ou você construiu a tua empresa para ser uma empresa servidora que conquiste os clientes e que esteja lá para somar no mercado. Você quer ser escolhido pela sua excelência. Isso
acomete muitos empresários. Muitos empresários estão cheios de boas intenções quando abrem as empresas, mas da mesma maneira que, como a gente vai para a segunda parte do quadro, da mesma maneira que o empresário ele entra todo cheio de um coração bom e benevolente, a empresa também, junto com a cabeça do empresário, vai rumando ao longo e ao decorrer do tempo para a segunda parte do quadro, para a parte em que o ego começa a tomar conta, que a luxúria de um certo modo ali vem à tona, o empreendedor começa a se sentir poderoso, esses sentimentos mesquinhos começam a dar os primeiros sintomas e isso, para muitos empreendedores, vem logo no começo ou pode ser que venha com o decorrer dos anos, mas fato é que uns dão lado para esses pensamentos intrusivos que a própria mente do ser humano coloca à mesa para ele, e outros não dão lado para esses pensamentos e sabem muito bem aonde querem chegar e como querem chegar. Agora eu quero focar nos que dão lado para o egocentrismo, para os empresários e líderes que dão lado para a arrogância. E aí a gente vai para a terceira parte do quadro. Qual que é o futuro dessa liderança? Qual que é o futuro desse líder que decidiu se render a um prazer momentâneo e que não sacia no final das contas? Qual é o destino desse empresário? Por mais que esse caminho esteja travestido de boas intenções, agora com o seu interior, o interior do empresário já corrompido, qual é o destino desse empresário? Será que você está em qual parte do quadro? Você escolheu rumar para qual direção? Você se entregou no meio do caminho para o poder, para o ego? Todo mundo tem que fazer e estar dentro da sua empresa por você e para você, afinal de contas você dá emprego para essas pessoas? Ou você faz a sua empresa trabalhar independente de você e sabe que você é mais uma das peças dentro da empresa, a mais importante, tudo bem, todo mundo entende isso, que você é a peça fundamental e mais importante, mas você escolheu fazer parte da empresa e não ser o líder autocrático dessa empresa. A última parte do quadro é você quem escolhe no final das contas. A última parte dessa arte magnífica que Bosch deixou pra gente, numa reflexão quase que perfeita da vida do empresário e do líder, é você que escolhe no final das contas. Bosch pintou essa arte há mais de 500 anos atrás, há muitos séculos atrás, e na época existia pouquíssimas empresas e empresários, e o modelo era totalmente diferente. Então Bosch, na pintura e até na vida dele, não falava de liderança, não falava de empresários, não falava de gestores. Bosch falava de pessoas e como as pessoas escolhem os seus sentimentos, como as pessoas alimentam os seus sentimentos mais profanos e carnais possíveis. Essa é a beleza. Essa é a beleza de uma pintura, de uma arte que pode ser apreciada das mais diversas maneiras, de uma arte que a princípio parece uma arte muito bem feita, mas para um olho leigo vai lá e vai ver nada mais do que um quadro. A gente pode tirar às vezes a razão da nossa vida profissional. A gente sempre tem que lembrar que o Jardim das Delícias Mundanas, ele parece lindo, ele parece convidativo, ele quer que você faça parte de todo esse esquema que vai te dar um prazer momentâneo, excepcional, como em nenhum outro lugar. Essa tenda está armada e você não paga no final das contas para entrar e participar dela.
pouca coisa é paga no momento para você participar. Você tem a faca e o queijo na mão e a escolha. Se você quer participar do Jardim das Delícias ou se você escolhe uma posição não tão convidativa, mas muito mais sólida. Porque, na verdade, o plantio e o que você vai plantar, ele é opcional. Mas a colheita ou a última tela desse quadro magnífico, dessa obra de arte magnífica, ela é obrigatória. Você vai ter que colher ou você vai ter que pintar o seu destino. Não tem jeito.